Olha, o mês de julho é dedicado à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E esse é o assunto do nosso quadro Cuide-se com o BG. Bom, e para falar sobre esse assunto, então, nós recebemos aqui no estúdio o médico oncologista, Dr. Lucas Ferreira Santana. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Sabrina. Esse é um tipo de câncer comum ou ele é mais raro? Esse é um tipo de câncer que está bem comum na população brasileira. Então, tirando o câncer de próstata, que é o mais frequente na população masculina, é o segundo lugar. Então, se a gente soma todos os cânceres de cabeça e pescoço, ele é bem prevalente, principalmente na população masculina no Brasil. Ele tem sintomas lentos, por isso que às vezes pode demorar o diagnóstico ou não? Sim, então, o início do câncer de cabeça e pescoço pode ser com uma pequena ferida na boca, uma pequena alteração de cor, uma manchinha vermelha, uma manchinha branca. Então, isso muitas vezes passa desapercebido pelos pacientes. Isso pode atrasar o diagnóstico, isso também atrasa e diminui a chance de cura. Sim. Tá? A gente sabe muitas vezes que, quando falamos de câncer, existem muitos mistérios, as pessoas se preocupam, mas existem hábitos que podem colaborar para desencadear. Essa semana mesmo aqui no Balanço Geral, até chamou a atenção o câncer de bexiga, uma das grandes causas, o fumo em excesso. Quando a gente fala de pescoço, já remete também, né, a cabeça, enfim, também a esses hábitos, eles influenciam muito? Sim, com certeza. Os dois principais fatores de risco para os cânceres de cabeça e pescoço, que envolvem aqui a região da boca e a laringe, a faringe, são o cigarro e o tabagismo. Então, e os dois juntos, um potencializa o outro. Então, quem fuma e também bebe, principalmente destilados, tem uma chance muito maior de desenvolver um câncer de cabeça e pescoço. Em pessoas um pouco mais jovens, tem um outro fator de risco, que é a infecção pelo vírus HPV, tá? E que isso está se tornando cada vez mais comum e que é uma infecção viral que é transmitida através do sexo oral. Então, a gente tem que se prevenir evitando o tabagismo e o etilismo, mas também através da proteção quando for realizar sexo oral. O da cabeça também, ele mexe questão do cérebro, enfim. Existem, às vezes, até alguns outros sintomas que, pode não ser, de repente, pode ser um tumor. Esse mês, que é o Julho Verde, então estou até com um brochezinho aqui, ele é uma campanha para os cânceres de cabeça e pescoço que ele não inclui o sistema nervoso central. Certo. Eles são os tumores mais da região aqui do lábio, língua, garganta, pescoço, até a laringe. Então, realmente são aquelas feridas, aquelas Isso. manchas que podem chamar atenção. Principalmente, são as feridas que chamam atenção e quando os tumores são em locais mais baixos, aqui que a gente não consegue visualizar, a gente pode ter, por exemplo, rouquidão. Então, o paciente que está rouco há muito tempo, há muitos dias, mais de um mês, 2 meses e não passa, então ficar atento, principalmente se for fumante, que isso pode ser um dos primeiros sinais de um tumor de laringe que está começando. É difícil diagnosticar ou é um diagnóstico mais rápido? Quando o tumor é na região oral, é fácil, porque a gente visualiza. Então, o diagnóstico ele sempre precisa de uma biópsia, mas pelo menos para chamar a atenção do paciente para ir atrás do diagnóstico. Quando ele é na região mais baixa, pode tornar um pouquinho mais dificultoso, porque aí o paciente ele não consegue ver. Então, às vezes, só aquela alteração de voz não chama tanta atenção. Então, fica a dica, para quem tem alguma alteração de voz, uma rouquidão que está persistente há mais tempo, isso pode ser um sinal inicial de um tumor de cabeça e pescoço na região da laringe. Tá certo. Bom, o doutor vai permanecer aqui, porque se você tem dúvidas sobre esse assunto, pode participar aqui com a gente, mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que daqui a pouco o doutor então volta para responder. O nosso número é o 98884-6107. Obrigada por enquanto e até depois, doutor. Obrigado. Já estamos de volta e você mandou as suas dúvidas sobre câncer de cabeça e pescoço, prevenção, dicas? Bom, o Dr. Lucas está de volta então para responder as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. Vamos então, doutor, as perguntas agora para responder, buscar até uma orientação, são dicas. Rodrigo Everton do Floresta, tenho frequentes dores de garganta, mesmo com antibióticos o tratamento é difícil. Pode ser sinal de alguma coisa mais séria? Então, Rodrigo, realmente é um sintoma muito inespecífico, a gente não consegue confirmar que isso é um câncer, que eu sei que é o seu medo, o seu receio, mas acho que vale a pena sim uma investigação com um profissional de saúde para aprofundar um pouco mais. Tá? O câncer nem sempre ele dói, mas é um dos sinais que podem acontecer sim. Então, Rodrigo, procurar um especialista, né? Isso, principalmente se ele fuma ou bebe. Então, acende uma luzinha vermelha aí.
Vamos agora a mais uma pergunta, então, da Ivanir. Meu filho tem uma bolinha na boca. Ele fala que não dói, mas como ele faz uso do narguile, pode ser algo grave? E isso a gente até deu reportagens tempos aqui dos malefícios do narguile, narguilé, e aí realmente é complicado. Então, assim, realmente o narguilé, ele é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço, mas acredito que não é a faixa etária que a gente mais encontra os tumores de cabeça e pescoço. Pela sua idade, eu acredito que seu filho não deve ter mais de 60 anos, né, que é a faixa etária que a gente encontra mais os tumores de cabeça e pescoço. De qualquer forma, qualquer lesão na boca, ela deve ser investigada, porque mesmo não sendo a faixa etária mais comum, pode ser sim um câncer fora do padrão normal. Mas pode ser um efeito acumulativo? A gente fala do câncer de pele, né? O quanto se pega de sol, o efeito que pode dar depois. Nesse caso de câncer também pode ser assim? Com certeza. Quanto maior a carga tabágica e quanto mais se bebe, maiores são as chances de desenvolver um tumor. Então, por isso que a faixa etária são pacientes um pouco mais idosos, a partir de 60 anos, que é quando já deu tempo de acumular uma carga um pouco maior. Então, por isso que é um pouco menos comum em pacientes mais jovens. Não que não ocorra, mas é um pouco menos comum. Certo. Participação agora do Sidney Cola. Qual exame devo fazer para saber ou para prevenir o câncer na laringe? Não, essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Como que eu sei que tem, se eu não tenho? Câncer de mama, por exemplo, a gente tem uma mamografia, mas para o câncer de laringe em específico, não existe nenhum exame que eu faço de rotina para identificar. O que me leva a desconfiar são os sintomas. Então, aquilo que eu falei, se o paciente começa com uma rouquidão, uma dificuldade para engolir que ele não tinha, isso sim é um alerta para a gente começar a investigar. E aí procurar um profissional de saúde que vai dar início a essa investigação seriada com alguns exames específicos. Às vezes pode ser até no dentista, porque, não, acho que não tem nada, não procuro especialista. Às vezes pode até conversando com um dentista numa consulta, olha, eu estou sentindo aqui e tal. E aí, nessa consulta, ele poder encaminhar para o especialista também? Então, com certeza, sim. Um dos grandes aliados do diagnóstico precoce são os dentistas. Porque eles são, eles mexem muito com a região, com a cavidade oral, e aí eles são, às vezes, a primeira pessoa que identifica aquela lesão. É uma lesão branca, que é uma lesão avermelhada, e que são os primeiros alertas para um tumor em estágio inicial. Então, com certeza, o dentista é um ótimo profissional para a gente começar a investigação. E, de modo geral, que cada um possa ter hábitos mais saudáveis, então, né, doutor? Sim, menos tabagismo, menos álcool, menos tumores de cabeça e pescoço, com certeza. Um mês de conscientização, então. Muito obrigada pela vinda aqui, responder as perguntas, doutor. Um ótimo fim de semana, viu? Agradeço, um ótimo final de semana, gente. Obrigada.